Bom, galera, vamos lá então, começando agora. Vamos que vamos, FUVEST. Começando. O aquecimento de um forno elétrico é baseado na conversão de energia elétrica em energia térmica em um resistor. A resistência é Ρ do resistor desse forno, submetido a uma diferença de potencial V constante, varia com a sua temperatura tesão. Na figura da página de respostas, é mostrado o gráfico da função R em função de T, né, da resistência em função da temperatura, que é igual a R0 mais alfa, abre parênteses, temperatura final menos temperatura inicial, sendo R0 o valor da resistência na temperatura T0, que é a temperatura inicial. E alfa, uma constante. Ao se ligar o forno com o resistor a 20 graus Celsius, a corrente é 10 amperes. Ao atingir a temperatura Tm, a corrente é 5 amperes. Determine. Letra A, a constante alfa. Beleza. Olha aí agora o gráfico. Acompanha aí o gráfico agora, galera. O que você tem aí nesse gráfico? Você tem a resistência pela temperatura, não é isso? Observe aí então o que vocês têm aí agora. Tá? Agora acompanhem comigo. Bom, pessoal, o que nós temos? Eu tenho um gráfico da resistência em função da temperatura. A resistência está em ohms e a temperatura está em graus Celsius, certo? Como vocês podem perceber, é uma função de primeiro grau, né? Nós já temos isso. Ou seja, está variando linearmente, né? A resistência está variando linearmente com a temperatura. O que ele nos deu no enunciado? Também. Ele nos deu isso, acompanhem comigo. Ele falou que a DDP é constante, tá? A diferença potencial ela é constante, ela não está variando. Ele disse que a resistência em função da temperatura é dado por essa equação, e vocês podem perceber que é uma equação de primeiro grau, tá? Uma equação de primeiro grau, tá? Por ser uma reta, né? Tá, e ele nos deu alguns dados, por exemplo, se a temperatura é 20 graus Celsius, né, for 20 graus Celsius, então a corrente vai ser 10 amperes, tá? E se a temperatura é igual a Tm, então a corrente é 5 amperes. E aí ele pede para nós encontrarmos algumas coisas, não é isso? Tá, o que nós temos? Nós temos esses dados que ele nos deu no enunciado e temos também esse gráfico aqui, certo? Mas o que ele nos pede na letra A é para achar o valor do alfa, que é esse alfa aqui, não é isso? Ele quer saber o valor desse alfa aqui. E como que nós podemos encontrar? Galera, observe aqui o seguinte, ó. Se você tem essa equaçãozinha, aqui, ó. Observem que, se eu pegar e passar isso aqui para cá, nós temos que aquilo ali vai ser o quê? RT menos R0 igual a alfa, posso chamar de delta T aqui, não posso? Delta T. Isso aqui na delta R, variação da resistência. Se eu passar o delta T dividindo, ficou que alfa é quem mesmo? O alfa é delta R por delta T, não é isso? Concordo? É a variação da resistência pela variação da temperatura. Esse aqui é o nosso alfa, né? Certo? Eu quero que vocês observem o seguinte. Vem comigo, olha só. Eu tenho aqui, que aqui, ó, nós temos um gráfico de R, eu consigo encontrar a variação de R, e aqui a variação de temperatura. Então, se eu pegar e achar o coeficiente angular dessa reta, o coeficiente angular vai nos fornecer o valor de alfa, tá? O valor do alfa que ele chamou de uma constante ali qualquer, tá? Então, esse ângulo θ, a tangente de θ fornece para nós o valor desse alfa. Por quê? Daqui até aqui é o delta R, e daqui até aqui é quem?
é o ΔT. ΔT. ΔR e ΔT. Aí, o que nós podemos fazer? Ele não pediu ΔR por ΔT? Olha aqui. Alfa não é ΔR por ΔT? É. Então, se eu achar a tangente, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, achei o valor desse alfa, não é isso? Então, vem comigo, ó. Para fazer a letra A, então, nós temos o quê? Temos o seguinte. A tangente, o alfa é igual a tangente de θ, que é igual a ΔR por ΔT. Então, o valor de alfa é igual. Quem que é o ΔR? O ΔR nosso daqui até aqui dá quanto? De 12 até 24 dá 12. Quanto que é o ΔT nosso? Daqui até aqui, de 20 para 220. Dá 200, não dá? 200. 12 por 200. E 12 por 200, 12 por 2 dá 6, né? 12 por 2 dá 6. 6 por 100, 006. 006, ou 6 vezes 10 elevado a menos 2. Graus Celsius a menos 1. Graus Celsius a menos 1. Então, esse aqui é o valor, então, dessa constante alfa que ele nos deu, beleza? Então, achamos a letra A, então, que ele pediu para nós. Agora, nós vamos encontrar a letra B. Acompanhem comigo, vamos lá. Olha o que diz a letra B. Ele quer saber a diferença de potencial, esse valor de V. Quanto que é esse V constante? Bom, vem comigo. Galera, nós temos o seguinte, ó. Eu tenho que se a temperatura for 20 graus Celsius, a corrente é quanto? 10 amperes, não é isso? Então vamos lá. O que nós podemos fazer então? Eu posso pegar e colocar assim, ó. Olha só. Eu tenho o valor de alfa, que nós já encontramos. Eu tenho o I é 10 amperes, não é isso? E eu vou encontrar a resistência. Se encontrar a resistência, eu vou descobrir o V. Por quê? Ó? Vê se vocês concordam comigo. O V não é igual a R vezes I? Isso aqui é para fazer a letra B, tá? Se o V é igual a R vezes I, nós temos o seguinte. Eu já tenho o valor do I, que é quanto? 10 amperes. Falta achar quem? A resistência quando for quanto? 10 amperes. Mas quando é 10 amperes, quanto que é a temperatura? 20 graus Celsius, não é isso? Então, o que nós temos? Vamos lá para o gráfico. Eu preciso, então, da resistência, né? É a resistência quando for 20 graus Celsius. Quanto que é a resistência quando for 20 graus Celsius? Vamos ver no gráfico? Olha no gráfico. Quando for 20 graus Celsius a temperatura, quanto que é o valor da resistência? Está em ohms e é 12, não é isso? Se é 12, então é só jogar aqui agora. A resistência é 12, que nós encontramos, o valor da resistência quando for 20 graus Celsius no gráfico. E aí nós temos o que então? Que o V, que ele pede, é igual a R vezes I. O I ele já tinha nos dado, o R nós já encontramos no gráfico. Então, o V igual a 120 volts. Está aqui, então. É o valor que nós tínhamos, então, no gráfico. Beleza? Então, matamos, então, a letra B agora. Galera, agora acompanhem comigo a letra C. Vamos lá. Diz ali, ó. A temperatura Tm, certo? Quanto que é a temperatura Tm? Vamos ver? Vem comigo. Galera, olha só agora o que nós vamos fazer. Eu quero saber quanto que é a temperatura Tm, não é? Se a temperatura for Tm, o I é quanto? 5 amperes, não é isso? Então vamos lá, letra C. O que nós vamos fazer? Eu tenho que o V é constante, ele não disse isso? O V constante. Se o V é constante, o V não é igual a R vezes I? Se o V é igual a R vezes I, quanto que é o V que ele falou para nós? 120. Tá? Quanto que é o I para nós? 5 amperes. Se for 5 amperes, quanto que vai ser a resistência? A resistência será de quanto? Passa dividindo, né? Aí, quem está multiplicando a incógnita é o 5, então ele passa dividindo. 120 dividido por 5, 24. Então, nós temos 24 ohms. Tá? Temos que a resistência é de 24 ohms. Se a resistência é de 24 ohms, eu quero saber quanto que é a temperatura, não é isso? Analisando no gráfico, vamos ver. Quando for 24 ohms, quanto que é a temperatura? Vamos lá para o gráfico. Ó,
Quando for 24 ohms, quanto que é a temperatura? 220. Então, conforme o gráfico, será quanto? Quando for 24 ohms? 220. Então, basta a gente pegar e substituir. Então, nós temos então que o valor é de quanto? 220 graus Celsius, conforme o gráfico. Então, como aqui é 24 ohms, então nós temos que o valor da temperatura, que ele chamou de TM, é quanto? Quando for 5 amperes? Quando for 5 amperes, será de 220 graus Celsius. Professor, eu poderia substituir na equação? Claro que poderia. Por exemplo, vem comigo. Eu poderia pegar, por exemplo, o valor de R0, tá? Quem que é o R0? Eu posso pegar, por exemplo, do gráfico, esse valor 12, por exemplo. Poderia colocar aqui 12, tá? Mais alfa, que eu já encontrei, que é 0,06. T, quanto que é o T? Eu quero encontrar, né? Eu não sei o valor de T, né? Quer saber quanto que é a temperatura? Menos T0. O T0 eu pegaria, quando for 12 é quanto? 20. 20. Colocaria aqui o 20. E aí, quanto que é a resistência? Qual o valor da resistência mesmo que nós encontramos? Por V igual a RI. Quando eu coloquei V igual a RI, 24. Então, nós conseguimos provar também com contas. Então, eu vou pegar essa equação aqui agora e vou matar com ela, então, aqui agora para vocês, tá? Vamos fazer, então, utilizando aquilo ali? Vamos lá. Olha o que você poderia fazer, então, também nessa letra, na letra C. V, o V não, desculpa. R é igual a R0 mais alfa T menos T0, não é isso? Então tá. O que a gente poderia colocar? Que o R é quanto? Quando for 220, o R é quanto? É 24. Apesar que a gente já encontrou, né, o valor aqui, né? Mas a gente quer encontrar o valor disso aqui, não é isso? Aí vamos lá. O R quando for 24 ohms, a gente vai encontrar a temperatura. É igual ao R0. Quanto que é o R0? Vou pegar aqui como um ponto. 12. Mais o alfa, que é 0,06. Temperatura final, que é o TM que ele quer encontrar, menos a temperatura inicial, que eu vou pegar como sendo inicial, quanto? 20. Certo? Eu posso fazer isso também. Aí vai ficar 24 menos 12. 12 igual a 0,06 TM menos 20. Se eu passar o 0,06, vai ficar 12 dividido por 0,06 igual a TM menos 20, não é isso? Tá. 12 por 0,06, vou multiplicar por 100 em cima e embaixo. Multiplicando por 100, dá 1.200 por 6. 1.200 por 6. 1.200 por 6 dá 200, não dá? O menos 20 vai para lá, mais 20. Então, a temperatura TM, portanto, esse símbolo matemático significa portanto, a temperatura TM é quanto? Passando 20 para lá, 200 com mais 20, 220 graus Celsius. Então, tá aí. Tá? Você poderia fazer dessa maneira também, tá? Mas só pelo gráfico é muito mais rápido e você já provou já também. Agora, o que nós temos? Vamos fazer agora a letra D. A letra D, ele pede para nós o quê? Vamos lá, acompanhe comigo. A potência P dissipada no resistor quando a temperatura for Tm. Bom, vamos comigo, vamos lá. Olha só, eu tenho que potência, potência, né? Quem que é? É V ao quadrado por R, não é isso? Tá? Tem potência V ao quadrado por R, RI ao quadrado, não é isso? Então vamos lá, vou usar essa. Potência é igual. Quanto que é o V que ele nos deu? Ele deu para nós que o V era quanto? 120 ao quadrado, não é isso? Que é constante, não era isso? Vou colocar 120 vezes 120. Pela resistência, mas quando a temperatura for Tm. Quando a temperatura for Tm, quanto que é o valor da resistência? Não é 24? Quando a temperatura for Tm, a resistência é 24, não é isso? Então, eu vou colocar aqui por 24. Certo? Aí eu vou pegar, simplificar esse com esse, dá 5. Então, a potência, 5 vezes 120, 600. A unidade da potência é dada em watts. Então, a potência, 600 watts. Beleza? Então, tá aí, tá resolvida essa questão. Valeu? Abraço!